Boa tarde, meu nome é Cecília, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo e no último ano eu desenvolvi junto com meu orientador Rodrigo de Faria o PIBIC chamado Urbanismo e Habitação Social na América Latina, Ideias e Proposições da União Pan-Americana na década de 1950. Esse PIBIC, ele trata resumidamente de um documento que foi elaborado em 1953, que é oriundo de uma reunião que aconteceu entre 14 e 23 de setembro de 1952. Esse documento ele tem o objetivo, né, de chegar tanto à OEA quanto aos governos dos países latino-americanos, e ele foi chamado de informe técnico, e o nome dele é o Problema da Habitação de Interesse Social na América Latina. Esse encontro ele foi convocado através do Conselho Interamericano Econômico e Social, que era um braço da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e a OEA, nesse momento, estava interessada em estabelecer e ou articular relações diplomáticas, econômicas e políticas entre os países e os seus membros. Esse documento ele se organiza da seguinte maneira: são 6 capítulos, tirando a introdução e a conclusão, e esses 6 capítulos são: 1. Origem e natureza. 2. Manifestações e causas. 3. Soluções encaradas. 4. A produção da habitação de interesse social. 5. Recursos financeiros para habitação. E 6. Cooperação interamericana. De modo muito resumido, o documento ele vai fazendo um percurso. Primeiro ele traz quais são, né, qual é a origem ou quais são as origens dos problemas habitacionais e urbanos que estão sendo encarados pelos países e cidades latino-americanas. Depois ele parte para falar como é que esses problemas estão se manifestando, como, por exemplo, aconteceu um êxodo muito grande do campo para a cidade e as cidades não tinham como comportar esse número de pessoas. Essas pessoas começaram a viver em habitações insalubres e muitas vezes acabavam pagando valores altos demais e comprometendo sua renda de maneira exagerada com casas que não tinham a mínima condição de habitabilidade. Esse é só um dos exemplos no caso. Depois de trazer, de dizer de onde surgiram esses problemas e como é que eles estão se manifestando dentro das cidades, começam a trazer algumas soluções e apresentar um panorama mais geral, com alguns exemplos específicos de como esses países foram resolvendo esses problemas. E aí depende muito do contexto, né, obviamente, mas alguns dos exemplos que eu posso dar são, além da produção da habitação de interesse social, são os programas de ajuda mútua, que eram onde as pessoas, mesmo civis, conseguiam colaborar entre si para poder fazer suas casas. Depois disso, começa a trazer. Dentro de todos esses capítulos existem dados técnicos, mas a partir do capítulo 5, que chama Recursos Financeiros para a Habitação, os dados técnicos, principalmente relativos a valores, começam a aparecer de maneira mais concisa, sendo eles os principais dados, né, mostram que o dinheiro que os países latino-americanos precisavam para resolver esse déficit já era muitíssimo alto no momento em que esse relatório foi elaborado e que o problema não pararia de aumentar até isso começar a ser resolvido. Então, podia ser que esses valores fossem aumentando gradativamente até que fosse feita alguma coisa. E o último capítulo, antes das conclusões e recomendações, se chamava Cooperação Interamericana. E, resumidamente, ele falava da importância dos países latino-americanos cooperarem entre si, porque alguns países tinham matéria-prima em abundância, alguns países estavam com as indústrias já mais desenvolvidas, alguns países possuíam técnicas construtivas que poderiam ser aplicadas em outros lugares, mas como não existia esse diálogo, os países latino-americanos, de maneira geral, estavam perdendo tanto na questão técnica quanto na produtividade. Inclusive, a produtividade é um dos problemas mais graves dentro do contexto latino-americano. E as conclusões e recomendações, que são o último capítulo do documento, eles apresentam algumas conclusões que eles já tinham apresentado nos outros capítulos, mas que são referentes a maneiras de resolver esses problemas, sendo elas principalmente a cooperação entre os países, o investimento em programas técnicos e capacitação dos profissionais dos países e a participação do governo nas políticas de financiamento da habitação de interesse social.